da Redenção. Primeira parte em Portugal. Capítulo 6, parte A. Trágicos acontecimentos. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Em casa da família Rosenthal, a comoção permanecia. Levi, assustado, andava ao redor do leito da esposa, tentando compreender o que de fato perturbava a Isabel. Mas a cada nova pergunta, uma nova torrente de lágrimas. Ele inclinou-se e ajeitou alguns travesseiros, ofereceu-lhe um chá, dizendo: Não, minha querida, não fiques tão aflita. Algo te impressiona desfavoravelmente. Estás até febril. Repousa e amanhã tudo vai parecer menos importante. Verás que à luz de um novo dia tudo é menos assustador. Isabel obedeceu. Recostou a cabeça enquanto o esposo lhe acariciava os cabelos. Fechou os olhos e ficou imóvel por longo tempo. Levi, por certo, concluiu que ela finalmente dormira. Mas em vão, Isabel tentou encontrar o sono. O turbilhão de pensamentos incoerentes continuava a fervilhar, provocando tremores e calafrios. A consciência, essa sentinela tantas vezes silenciada, soterrada pelos pedregulhos do orgulho e do egoísmo, é o eco das leis divinas que ressoam na acústica da alma. Por mais que seja amordaçada, ela reagirá e a qualquer tempo sua voz soará vigilante. Isabel sempre fora ciente da própria beleza, apreciava o impacto que isso causava. Ser alvo das atenções de tão distinto cavalheiro a fizera cultivar 1000 ilusões. E agora, diante da realidade que sempre se impõe, quanto mais recordava os galanteios que aceitara, mais leviana se sentia. Horrorizava-se o fato de ter exposto a família à sanha de um dos membros do clero. Desejava contar tudo ao esposo e convencê-lo a deixar a Península Ibérica. Porém, faltava-lhe a coragem para desencadear um assunto capaz de abalar a sólida relação de amor e confiança. Conhecia-o bem para saber que se enfureceria e ousaria confrontar o frade. Sabia também que jamais um judeu venceria forças tão poderosas. Em dolorosas suposições se perguntava o que ocorreria se apenas silenciasse. Não ignorava as histórias macabras que envolviam a prisão, tortura e morte, e a possibilidade de serem atingidos era aterrorizadora. O dia amanheceu nublado e frio. A presença de Levi rompeu o fluxo dos pensamentos afligentes. Como estás? Melhor? Ouvindo a voz carinhosa do marido, Isabel se sentiu mais miserável traidora e apenas chorou. Isabel, assim estás me assustando. Precisamos de um médico. Tenho um compromisso inadiável, mas logo que eu retornar, se não houver melhoras, buscaremos um deles. Não, por favor, não é necessário. É apenas um mal-estar passageiro. Logo estarei bem. Suaves batidas na porta interromperam a conversa e precederam a entrada de Simão e Esther. Mãezinha, estás doente? Indagou Simão, demonstrando preocupação ao observar a expressão desolada da mãe. Não, apenas indisposta. Levi ignorou a resposta negativa de Isabel e orientou o filho. Simão, hoje não comparecerás à aula no educandário. Vou receber os representantes de uma companhia estrangeira. Vieram de longe e não posso cancelar o compromisso. Fica com tua mãe e cuida dela. Papai, eu não quero que minha preceptora venha. Mamãe está doente. Como vou concentrar nos estudos? E se minha mãe morrer? Esther, interrompeu Levi.
É assim que colaboras com o restabelecimento da saúde da tua mãe? Vamos dispensar a professora, mas prometa-me que irás controlar-te e auxiliar Simão. Perante o tom imperativo do pai, Esther aqueceu em silêncio. Preocupado, Levi relutava em deixar a esposa e, em uma última tentativa para agradá-la, pediu: Querida, se posso fazer algo para ver-te melhor, peça e eu providenciarei. Isabel ergueu os olhos marejados e falou com voz quase inaudível. Busca os teus contatos importantes na corte, alguns de nossos amigos, a fim de conseguirmos um salvo-conduto e sairmos do reino. A resposta inesperada surpreendeu Levi. Não é possível fazer uma mudança que envolve tantas questões de uma forma imediata. Quando cogitei morar em Londres, não concordaste porque adoras Lisboa. O que te fez mudar de opinião? Algo em nossa vida desgosta-te? Apenas receio por nossa segurança. Compreendo, mas repentinamente segurança passou a ser uma questão urgente. Por quê? Profundo silêncio invadiu o quarto. Era possível ouvir o relógio carrilhão na parede do corredor. Levi respeitou o silêncio da esposa e saiu sem insistir. Preparava-se para entrar em uma carruagem quando avistou o servo Jonas com um pacote nas mãos. Resolveu averiguar. Para quem a encomenda? Não sei, senhor. Não há destinatário. E quem enviou? Não há como saber. Um jovem entregou e partiu sem dizer nada que identificasse. Levi revirou o pacote nas mãos e um estranho pressentimento fez perguntar. Muito estranho. É a primeira vez que isso ocorre ou não? Jonas nada respondeu. Olhou para o chão sem coragem de encarar o patrão. O explícito constrangimento fez Levi suspeitar não ser aquela a primeira vez que ali chegava um presente anônimo. Impaciente, o judeu abriu o fino tecido que envolvia a caixa de madeira, ornamentada com delicados relevos, e retirou de dentro desta um livreto. Folheou as páginas ricamente decoradas com iluminuras que retratavam cenários pitorescos de Lisboa. Identificou figuras de alguns santos que decoravam o calendário de festas católicas e leu as sugestões de orações para serem recitadas ao longo do dia. Atento, observou a riqueza de detalhes da paisagem pintada em suaves e variados tons, as minudicências em ouro e prata. Reconheceu o objeto. Era um livro de horas. Um presente valioso que dificilmente seria entregue em um destino errado. Afastou-se do servo com delicadeza, peça nas mãos. Por ora, resolveu guardá-lo. Dirigiu-se ao gabinete de trabalho no interior da casa. Apesar da confusão mental que lhe toldava o raciocínio, recordou os estranhos acontecimentos dos últimos dias. A súbita reclusão da esposa, o desmaio e agora parecia doente. Algo lhe dizia que o motivo da perturbação tinha rosto, nome, sobrenome e era o dono do presente destinado a ela. De repente, todas aquelas lágrimas pareciam uma confissão de culpa. A imagem de um desconhecido, violando seu lar com presentes espúrios e enredando a esposa em artimanhas asquerosas, lhe atordoava a mente, já combalida. Com dificuldade, controlou a vontade de subir até o quarto e insistir até obter todas as respostas. Subitamente, lembrou-se dos semblantes preocupados dos filhos. Eles se perturbariam ainda mais. Mobilizou a energia necessária para acalmar-se e obrigou-se a recordar que Isabel sempre fora esposa fiel e mãe devotada. Não seria justo condená-la sem antes ouvi-la. Os parceiros comerciais aguardavam. Utilizaria o trabalho para desnuviar a mente.
Quando retornasse, talvez ela estivesse mais tranquila e conseguiriam conversar em um clima de confiança recíproca que sempre cultivaram. Retrocedamos algumas horas e encontraremos Frei Narravo em seus aposentos no convento da Ordem de São Domingos. Profunda inquietação o fazia andar agitado. Tudo se precipitara. Havia imaginado 1000 modos de explicar-se a Isabel. Falaria a ela de sua mocidade infeliz, contaria que em determinada época de sua vida sentiu-se tão desalentado a ponto de tornar-se sacerdote sem real vocação. Em sua imaginação exaltada, ela o compreenderia e até se compadeceria de sua solidão. Todavia, o choque do encontro inesperado era a indicação certa da impossibilidade de explicações detalhadas. Assim, concluiu que aquele era o momento de agir. Recordou-se de todas as vezes que sentira a necessidade de vê-la, que quisera tocá-la sem poder, sentindo recrudescer-se em seu íntimo a impiedosa vontade de cometer o que sabia ser uma loucura. Em sua mente, delineava os planos sinistros com o intuito de tomá-la para si. Se isso significasse deixar o cargo, que lhe havia imenso prestígio, estava disposto a tudo renunciar. Passara dias e noites imaginando uma forma de executar os planos para uma vida nova. Idealizava um futuro ditoso, quando a judia deixaria de ser judia e seria a rainha do lar que um dia sonhara ter e que agora construiria. Estava obcecado. Se a consciência lhe sussurrava, sem ele ser ele um religioso que proferira voto de castidade, logo pensava que durante 2 décadas o que mais vira fora a desobediência de seus pares ao celibato. Se lhe ocorria uma advertência de que a judia era casada, imediatamente lembrava que um dia fora comprometido e isso não impedira o assédio de alguém. O homem que lhe surrupiara a noiva pertencia à raça que passara a desprezar e perseguir. E por um desses mistérios insondáveis, era a mesma raça do homem que chegara antes e tornara Isabel uma mulher proibida para ele. Em um circuito mental fechado, fixara os pensamentos febris em justificativas para o que planejava fazer. Raptar essa mulher não seria um pecado, mas apenas uma espécie de desforra que o destino inesperadamente lhe oferecia. Espíritos amigos continuavam com as tentativas de influenciá-lo, avivando-lhe na consciência os deveres sagrados que toda criatura deve cultivar perante Deus, o próximo e a si mesmo. Embora Afonso Navarro fosse intelectualizado, faltava-lhe as mais comezinhas atitudes de fraternidade que evidenciasse sentimentos educados. Em seu íntimo, encontrava guarida as criminosas sugestões de espíritos perversos. Alguns, renitentes no mal, avessos à supremacia do Cristo e sua moral, e outros eram inimigos dos judeus. Todos entoavam uma cantinela maléfica em seus ouvidos, contribuindo enormemente para que em seu pensamento fixassem apenas as ideias destrutivas. Porém, ninguém está desprovido de amparo. Bastaria a Afonso uma súplica sincera, que externasse a real vontade de resistir, e a divina providência o socorreria. A prece dissiparia o fluido grosseiro que lhe entorpecia a mente e as sugestões benéficas de desvelados amigos espirituais seriam registradas através dos canais da intuição. Frei Navarro, no exercício do livre-arbítrio, seduzido pelas próprias ideias de impor-se, só pensava em concluir as ações que o tornariam o único homem com direitos sobre a judia. Desse modo, favoreceu e ampliou o campo de ação de espíritos inferiores, sem que se configurasse vítima, e sim um cúmplice. Mandou chamar Gervásio,
Confiava nele o bastante para que fosse o coadjuvante na execução dos planos tenebrosos que engendrara. Desta vez, iria pessoalmente, utilizaria de todas as prerrogativas do cargo de inquisidor do Tribunal do Santo Ofício para subjugar e impor a sua vontade. De forma peremptória, avisou: Gervásio, aproveitaremos que amanhã é sexta-feira e iremos à casa do comerciante de joias. Já temos a denúncia da serva Zaira, relatando que nesse dia a família altera a rotina. Eles mantêm hábitos que denotam costumes judaicos e decretam o sábado como dia de estudo da lei de Moisés. Chegaremos à noite, a fim de evitar quaisquer estardalhaços da vizinhança. Provavelmente estarão envolvidos com a leitura e meditação em torno do Antigo Testamento, que estão terminantemente proibidas, e assim serão presos em flagrante. Convoca alguns poucos guardas de nossa total confiança, e apenas um dos frades, alguém que seja ambicioso o suficiente para aceitar uma pequena fortuna em troca de colaborar conosco, de testemunhar a nosso favor sem maiores esclarecimentos de nossa parte. Gervásio manifestou algumas ponderações. Vou entregar a Zaira um sedativo para que ofereça à judia. É o único modo de evitar maior tumulto. Imagino que planeja detê-los, além de fazer com que o processo tenha um rito célere, a fim de que logo sejam julgados e executados. Mas, e a mulher? Já pensaste que ela ficará extremamente revoltada contigo? E talvez este seja o menor dos teus desafios? Primeiramente, necessitarás obter uma absolvição enquanto ela esteja viva. Nem mais uma palavra, gritou Afonso com rispidez. Andas esquecido que poucos se beneficiarão mais que tu? Durante o confisco de bens, o quinhão que chegará a tuas mãos é mais que suficiente para fazer-te apenas obedecer, sem expressar nenhum de teus pensamentos tolos. Diante do silêncio de Gervásio, Afonso continuou com a voz irritada e sombria. Haja o que houver, tua tarefa será apenas amordaçar Isabel sem machucá-la, cuidando apenas para que não grite e trazê-la para cá. Antes de sair, leva este mapa com a localização dos ambientes da casa dos judeus, conforme as indicações de Zaira. Ela ficará aqui? Gervásio não conseguiu ocultar o espanto. Sim, vou levar-te ao lugar. É um pequeno aposento. Fica na ala leste do claustro. Está em uma localização estratégica para nossos intentos. Defronte há uma portinhola situada na lateral do muro, que circunda o convento. A pequena abertura permite o acesso a uma ruela quase nunca utilizada. Tu entrarás por lá, e assim que a trouxeres, devolva-me estas chaves. Esquecerás tudo que viste e ouviste. Não mais trataremos desse assunto. Enquanto acompanhava Afonso pelos sombrios corredores do claustro, Gervásio silenciosamente cogitava inúmeras questões que lhe provocavam dúvidas, sem coragem de verbalizá-las. Desta vez, estava ciente do risco. A mando do tribunal, já participara de outras empreitadas semelhantes. Todavia, esse caso envolvia pessoas com amizades que tinham prestígio. Guardou as chaves no bolso. Lembrou-se da imagem de seu santo de devoção e jurou mentalmente. Se conseguisse sair ileso, seria a última. Não era a primeira vez que fazia tal juramento. Achou prudente acrescentar a promessa de cumpri-lo. Amealhara pequena fortuna que lhe permitiria uma nova vida em país distante. Cansara de Afonso e da rotina que levava.